Oi, eu sou a Regina Mota e esse é o Arte na Mesa. Aqui conversando com pessoas que trabalham com música numa iniciativa da ACART, ICOM e Rádio NASP. E hoje eu vou conversar com uma pessoa que começou muito cedo na carreira musical, mas muito cedo mesmo, na infância. Ela foi cantora mirim, mas ela não parou de cantar e agora na vida adulta continua sendo uma cantora e está buscando sempre continuar esse trabalho de louvar a Deus e outras coisas que ela faz na atividade dela que a gente vai saber nessa entrevista. Etienne Pires, seja muito bem-vinda. Tudo bem? Que prazer estar aqui com você, que alegria para a gente ter essa conversa especial e compartilhar com as pessoas, não é, um pouquinho da minha história. Muito legal. Eu queria que a gente começasse falando do começo mesmo. Apesar de você ser uma cantora que já gravou na infância e tal, eu queria voltar atrás no começo de tudo. Quem foram as pessoas que incentivaram e foram as referências primeiras, assim, para você, te apoiaram, né? Porque uma criança não vai para lugar nenhum sozinha, para que você se visse como cantora. Bom, a minha família, por parte de pai, é bem musical, tios, e eles tinham um grupinho na igreja, né? E eu participava desde os 2 aninhos de idade com eles iam cantar e se a minha mãe sempre foi muito líder na igreja, eu ia lá, puxava a saia dela, eu tinha que ficar depois do culto com o microfone, meu pai fechava a igreja, eu curtia um microfone. Então, os meus pais, sem dúvida, foram pessoas essenciais para esse desenvolvimento, não é, do dom que o Senhor Deus me deu, e mesmo com poucas condições, eles sempre investiam, juntavam aquele dinheirinho mensal para comprar fitinha que o compositor ia lá vender na nossa cidade, bem no sertão da Bahia, João Dourado, lá na região de Irecê. Então, eles sempre investiam. Para o meu pai era prioridade que a gente estudasse e se desenvolvesse. Apesar dele não ter tido isso na infância, então ele proporcionou isso pra gente. Então a gente cantava, eu cantava muito Cá Entre Nós, cantava muito Integração Júnior, Geisa, não é? Lembro da Geisa, a Iveline, músicas do Luiz Cláudio também, os duetos que ele fazia, tinha meus primos que a gente cantava, e assim foi que a gente foi começando. Muito legal. Então, assim, você estava cantando música infantil e aí um ou outro adultos também. Não tinha tantos infantis, né, para você, porque, pelo que eu saiba, você já fazia agenda, né? Já fazia agenda. Quando fiz Como que eram? Assim, o pessoal ligava e colocava, Isso. falava com seus pais, te Exato. colocava. Onde que você cantava? Olha, em toda a região ali nós tínhamos muitos congressos. Lembra aquelas grandes campais que tinha no passado? Provavelmente você deve ter cantado em muitas delas. E eu cantava muito Alessandra Samadello também, sabe? E como eu sempre fui muito de gesticular, comunicar, falava sempre antes das músicas. Aí os pastores se despertavam e convidavam ali da região. Semana de oração infantil, Ministério da Criança. Eu era sempre a pregadora mirim, a cantora mirim. Então a gente cantava ao redor ali. Eu estudava durante a semana e a minha mãe me acompanhava nos fins de semana, cantando ali numa distância que desse para ir de ônibus, né? Porque a gente não tinha nem carro direito para viajar. Então nós íamos de ônibus nos fins de semana, na sexta, e voltávamos no domingo, por exemplo. Entendi. Nesse momento, você já começa a chamar atenção e as pessoas gostam muito de ouvir criança cantar, é super bonitinho, uma criança cantando tudo direitinho, afinadinho e tal. E isso foi começando eu imagino que ali na Bahia já vira um assunto e em algum momento, porque eu sei desde sempre, eu conheci você através do Luiz Cláudio e da divulgação que ele fez do seu trabalho. Qual foi o momento em que você teve essa oportunidade de conhecer? Ele foi cantar na Bahia? Vocês estavam num evento e ele te conheceu? Alguém falou para ele? Como foi isso? Nós tínhamos um evento, era uma grande campal de primavera. E ele foi convidado para cantar na nossa cidade, na região de Irecê, e muita gente estava ali, tipo umas 2, 3 mil pessoas. Então, nem fui eu ou os meus pais que pediu isso. Olha como Deus, né, ele usa as pessoas.
E alguém, um ancião, um pastor, nem me recordo ao certo, que o hospedou, falou, cara, tem uma menininha aqui, você tinha que conhecer essa menininha, sabe? Ela canta, ela fala, e ela tem uma voz de menina grande, assim. E aí, lá na sua própria apresentação, ele me chamou, lá no palco. E ele me chamou, e por isso que toda vez que vem uma criança cantar comigo, sabe, eu recordo a minha história e lembro que às vezes é uma oportunidade que a gente dá para uma criança que incentiva, que motiva, que muda toda a vida dela. No meu caso, Sim, sem aquele dúvida. convite mudou toda a minha vida, entende? Então, eu cantei com ele. Quando ele perguntou, que música você quer cantar? Aquarela do Senhor, não é? Na época ele tinha esse projeto infantil. E eu, não, eu quero cantar Ó Vem a Mim. Eu quis cantar a música de gente grande, né? Ó Vem a Mim, nanana. Foi a primeira música que eu cantei com ele. Olha, E que ele ficou legal. tão impressionado que eu... Se fosse hoje em dia, né? Já ia estar nos stories das pessoas né? e tudo. Mas eu tenho a foto até hoje, é bem interessante aqueles vestidos brancos, parece um bolo de aniversário que a mãe da gente, que a mãe da gente vestia. E a partir dali, ele falou, ele estava em turnê na Bahia. Ele falou assim, olha, eu acho que ele falou, por educação, semana que vem eu vou cantar em Senhor do Bonfim. Aparece lá pra gente cantar. E eu, opa, me convidou, eu vou, né? Meus pais Já virou não um tinham compromisso. carro, já arranjou um jeito de ir, já foi. E lá era no ginásio, imagina, mais de 10 mil pessoas. A exposição foi muito grande, era um evento muito grande. Então, basicamente, eu virei uma sonete do Luiz Cláudio, sabe? Todas as vezes que ele... Uma sonete soprano. Todas as vezes que ele ia na Bahia, podia ser a distância que fosse, eu ia até ele. Então, meio que eu virei a cantorinha mirim que seguia, Sim. perseguia, coitado, onde ele ia, né? Então, hoje eu tenho recordações maravilhosas de pessoas que já admiram o meu trabalho e reconhecem como E que Deus, lembram que dessa lembram dessa, fase, eu né? lembro de você, mandam fotos pra mim, eu cantando com o Luiz Cláudio, no Junco, Jacobina, vários lugares lá da Bahia. Legal. Esse relacionamento de vocês, né, de você ir cantar com ele quando ele ia para Bahia, acabou se transformando num convite para você cantar num disco que ele fez apresentando vários cantores, né? O Luiz Cláudio tem essa característica, né, de ser uma pessoa, além dele ser uma pessoa assim tão boa, né? Ele tem a característica de ele trilhou esse caminho difícil, né? Então ele acho que fez esse papel de abrir portas, né, como se para fosse um talent pessoas. hunter. Que idade você tinha quando ele te chamou para esse convite, para esse disco Eu de tinha artistas? uns 12 anos de idade e ele falou, olha, eu tô gravando um CD de vários cantores, eu queria que você representasse a Bahia e viesse, já que a gente canta tanto aqui. E passou 1 ano, 2 e não aconteceu, né? E aí quando eu fiz, de 13 para 14 anos mesmo, ele me convidou nas férias, né, de final de ano, ele foi cantar na Bahia e falou assim, olha, você volta comigo pro Rio. Imagina, né, nos tempos de hoje, né, se uma mãe ia deixar, nem conhece direito, só de ouvir cantar. E foi interessante que os meus pais, eles abriram as portas, assim, eles não me prenderam de prosseguir nesse chamado. Eles Que você entenderam. queria muito aquilo, né? Aí, essa vai ser sua primeira vez no Rio? Minha primeira vez no Rio, minha primeira Sua primeira vez fora que da eu andei de Bahia. avião. A gente viu o avião passar uma vez na vida, eu tô na morte, lá no céu, saía correndo na rua, as crianças, tudo do sertão, olha o avião. E foi assim, eu tava extremamente excited, né? Tipo, uau, tô indo pro Rio de Janeiro, de avião, aí já começa os vizinhos tudo saber e tal. E eu fui pra passar 2 semanas apenas no Rio de Janeiro. Mas eu já fiquei sabendo que não foi só 2 semanas, né? Não. Conta essa história. Deus tinha outros planos, né, Regina? A gente traça e trilha uma coisa e o Senhor, ele usa as pessoas de forma incrível. Quando eu estava gravando essa música, Começa a Chover, o nome da música, tinha tudo a ver comigo, do sertão, que não chove, não tem água direito. Chuva. E quando eu estava gravando, o Luiz Cláudio usava os estúdios na época de uma pessoa, Vitor Pousas, ele é produtor musical da Rede Globo. E ele produzia programas na Globo, musicais e tal. E ele estava, por um acaso, por uma coincidência, jesuicidência, testando a câmera da sala
que eu estava gravando. A sala de gravação tinha uma câmera que ele tinha acabado de instalar. E ele ouviu aquela menininha cantando forte e tal. Falou assim, gente, essa menina é da onde? De onde surgiu, né? E aí ele, no final da gravação, foi falar comigo e com o Luiz Cláudio. Olha, tem um programa na Globo e tal. Por que você não põe essa menina pra participar? Eu posso arranjar uma forma. E aí eu fui participar desse programa chamado Gente Inocente. Não sei se você lembra, do Márcio Garcia, cantando no chuveiro. E eu participei. E eu assim, nossa, né, que legal, cantar na Globo, vou ganhar o quê? Um computador, né? Aquela vontade, aquela menina assim, vou ganhar um computador. Não tinha muitas O aspirações. Gente Inocente era como se fosse um programa de calouros Exato. pra Um X-Factor da infância, vida, né? entendeu? É algo do tipo, né? Então a gente tinha esse programa, e aí eu cantei a primeira vez, ninguém fez assim, não levei chuveirada. A mulher do Luiz Cláudio que foi para debaixo do chuveiro, que se a criança cantasse bem, ela não levava chuveirada, os convidados apertavam os botões. Se ela não cantasse legal, eles davam chuveirada e a pessoa ganhava chuveirada no programa, né? Era Cantando no Chuveiro o nome do Então programa. foi a Mary que foi A com Mary você? que foi. E a Mary é uma talent hunter, né? Maravilhosa, Ela corre atrás, ela maravilhosa. tem os olhos assim pra fazer as pessoas se desenvolverem nos dons que Deus as deu. E ela foi a minha maior incentivadora a prosseguir. Então eu passei na primeira fase, né? E aí, volta pra Bahia, não volta? O Luiz Cláudio conversou com os meus pais e falou assim: olha, inscreveram ela num concurso. Eu acho que seria uma boa oportunidade. A gente pode. O programa vai durar 1 ano. Teus pais assistiam? Assistiam, nossa, isso era um Imagina bafafá se na não, Bahia, né? você não tá entendendo. O prefeito da minha cidade botava carro de som na rua. Que mico, cara, sério, era um micão. Hoje, esse domingo, não perca, Etienne Pires no Gente Inocente, juntava 70 pessoas numa casa e todo mundo torcendo, era um evento pra cidade. Muito legal, Muito né? legal. Virou um evento Um evento comunitário, né? E aí eu fui vencendo as etapas, né? Era cada season, cada temporada tinha o finalista e você, no final do ano, teria Eles a fizeram a final grande das final. finais. É. E eu fui uma das grandes finalistas do ano. E aí, o que eu tinha que tomar uma decisão. Com 14 anos, eu tinha noção da minha fé, sabe? Do que eu acreditava, dos princípios que eu tinha, do que eu gostaria de viver como futuro espiritual para mim. Então, aquela era uma grande oportunidade, tanto é que as pessoas da minha cidade se frustraram, porque me foi oferecido um contrato na Globo, imagina, né? Eu, desse jeito, energética, baiana, né? Tipo uma Ivete Sangalo mirim, dizer não. Então, eu disse não. Eu falei, olha, quando eu sou convidada, eu escolho o que cantar. Quando eu sou contratada, eu canto o que mandam. Tem que ir pro trio elétrico, tem que ir pro programa, tem que eles decidirem. Então, eu disse não. E isso foi uma frustração imensa. Ai, que bobagem. Ia mudar o rumo financeiro da sua família. Tanto é que hoje, na Record, nós temos um dos finalistas que era o meu contemporâneo de Gente Inocente, que hoje faz novelas. E como comunicadora, talvez eu pudesse estar por aí num programa de televisão. E Deus tinha outros planos para mim. Eu não me arrependo nem um pouco do que eu sou, do que eu faço, do que eu vivo hoje. Depois dessa fase, uma coisa que eu achei engraçada estudando a sua biografia tão jovem, né? É que eu sinto que talvez você tivesse dúvidas assim sobre como você queria viver isso na sua vida, né? E uma das grandes coisas é que, de repente, a gente, como brasileiro, às vezes a gente não entende a música como profissão, né? Não sei quantas vezes você ouviu a pessoa te pergunta, o que você faz? E você fala, eu sou músico. Não, tá, mas o que você trabalha, né? Exato. Esse tipo de coisa. Porque o que eu achei engraçado é que quando você fez o ensino médio, aí você foi pro colégio interno. Aí fui pro colégio interno. Porque... Colégio aquele, pros ouvintes aí, aquele colégio em que os alunos ficam morando no colégio, né? Exato. E comem, fazem as aulas, jogam Como o nosso esportes. NASP aqui, né? Então, você veio fazer no que é hoje o NASP Hortolândia, né? E quando você terminou o ensino médio, não foi aí que você gravou um primeiro disco solo? Exato.
quando o Luiz Cláudio viu que... E ele também me aconselhou, não, filho, eu acho que não é para você prosseguir nesse caminho. Ele, muito sabiamente, me conduziu, mas foi uma decisão pessoal. Ou seja, mas você teve que esperar um pouco, né? Porque assim isso que aí você acabou- tinha 14, você fez o ensino médio, então você teve a paciência de esperar o que vai acontecer. Na né? verdade, Regina, ele gravou o CD assim que terminou o Gente Inocente. Eu fui para o ensino médio já com o primeiro CD gravado. Ah, entendi. Entendeu? Acredito. Então, eu tinha 14 anos, tinha acabado de fazer 14, 15 anos. Eu comecei a escola muito cedo, eu terminei um pouco antecipado o ensino médio. Então, eu já fui pro colégio, o NASP Hortolândia, já com o primeiro CD Entendi. prestes a ser lançado. E assim, ele viu, né, a esposa do Luiz Cláudio viu, Luiz Cláudio, a gente não pode mandar essa menina de volta pra Bahia. Que oportunidade ela vai ter? Então, partiu deles. Eles foram os meus financiadores para o colégio. Eu era bolsista, eles pagavam minha própria escola. Então, eles me adotaram mesmo, como responsabilidade deles de fazer algo por mim. Mas se você tinha esse disco, você ainda tinha agenda no ensino médio? Tinha. Então você não teve muito participação na vida musical do teu Também, colégio. Também. Conseguiu? Consegui. Eu participei do Prisma. Comecei legal. no Prisma Team, porque eu era adolescente. Depois passei pro Prisma, cantava no coral e tal. Como eu era de menor, Ai, que bom que você fez isso. Exato. Porque é uma experiência maravilhosa, sinto maravilhosa. muita saudade. Eu gravei o CD Luz, Prisma, na época que eles lançaram esse CD. Eu não podia, como menor de idade, ter agenda no seguinte sentido, viajar, porque antes eu viajava com a minha mãe, Claro. agora eu estava sozinha, né, no Não. colégio interno, então não podia. Algumas vezes, não sei nem como que isso é possível, foi possível, eu cheguei até a viajar aqui ali dentro do estado de São Paulo. Então eu saía da escola à tarde, pegava um ônibus, cantei em Santo André, cantei em ABC Paulista, em várias igrejas. Aí os irmãos me buscavam na rodoviária, eu cantava e voltava. Mas não era uma frequência muito grande devido à minha idade e tudo mais, entendeu? Entendi. Agora, vamos chegar no engraçado que eu falei. É que quando você acaba o ensino médio, qual é a faculdade que você vai fazer? Eu queria fazer biologia, na verdade. Eu sempre fui da área da ciência, da biologia, né? Tudo a ver. E aí eu terminei o ensino médio e esse foi um dilema muito grande, não é? Porque eu não tinha noção do que fazer em termos musicais, eu não tinha essa noção que dava para viver disso. Na verdade, as coisas foram acontecendo fora do meu controle, do meu planejamento. Deus foi guiando. Na minha mente, a profissão que eu teria meu sonho era ser professora de biologia. Não é? Eu vou ensinar biologia, eu vou estudar isso. E a esposa do Luiz Cláudio, na época, farmacêutica que ela falou: Eti, você vai acabar com a sua voz em sala de aula. Eu tô tendo essa experiência. Não, mas que hoje você vai eu sou professora. Mas estamos aprendendo a cuidar disso, tá? Mas por que você não faz farmácia? Tem tudo a ver com biologia também. E eu... lá, né? Tá bom, né? Fui sendo levada e Então, você fiz já tá farmácia. meio que me respondendo. A minha pergunta era justamente essa. A razão de escolher uma profissão alternativa, você gostava de cantar, você não ia parar de cantar. Tá? Eu conheço um monte de gente que sei lá, engenheiro, administrador e canta nas igrejas nos fins de semana. Num primeiro momento, você tava pensando que ia Mais ou ser menos assim. isso, exato. Eu vou ter um backup, sabe? Tipo, se der ruim o lado musical, eu tenho uma profissão, eu tenho um diploma. E eu nem sequer fui buscar esse diploma até hoje. Tenho 12 anos. Quer dizer, mês passado eu busquei o diploma de farmacêutica, mas nunca exerci. Nunca exerceu. Nunca exerci. Porque foi tomando uma proporção, o ministério, Regina, que saiu do meu controle no seguinte sentido: a agenda era muito cheia. Eu saí do ensino médio com a música, o CD Acredito, e o Luiz Cláudio então falou assim: não, vamos investir em um novo CD. E foi aí que eu gravei o CD Pra Teu Louvor, que tem a música Descansarei. Então, quando nós gravamos esse CD, a proporção se tornou muito maior do que eu jamais sonhei. Essa faculdade que você estava fazendo, você estava morando no Rio? No Rio, eu fui morar Você foi de morar volta com eles. Entendi. Como filha deles. E algumas pessoas até questionavam, né? Nossa, coisa estranha, uma visita, ficar tantos anos na sua casa. E ele me apresentava como filha. Ela até hoje também me apresenta como filha. É uma relação esquisita.
Não, Nós eu somos não acho. família, Eu acho uma mas... relação de amor. Eu Sim, acho claro, eu falo esquisito maravilhoso. assim, é filha, mas não é. Tem gente, nossa, você não é filha do Scott? Sou e não sou, mas sou. E, E no sentido musical, com certeza exato, é, com né? certeza sou. Na época do colégio, nós gravamos aquele primeiro Elef, você lembra? Você Sim, sim, participou, eu sim. também. Era super adolescente, super teen. E aí, depois disso, fui e gravei esse CD para ter o louvor. E aí, eu passei ainda um ano e meio, sem saber que faculdade mesmo fazer, sabe? Enquanto isso, eu cantava. E depois na faculdade você também cantava. Também, demais, É. demais, nunca Mas parei. agora vai ter um momento em que a Etienne vai dar uma pausa, né? É. A pausa, assim, casamento, filhos. Conta um pouquinho sobre esse momento. E, ó, sem brincadeira, eu não sei se todo mundo é assim, mas eu umas 3 vezes já tinha decidido parar de cantar. Tem umas horas que cansa, né? E nesse seu cansaço, você resolveu sair do Brasil, né? Sim, Como foi isso? olha, eu gravei o terceiro CD e a proporção de convites era muito grande. As pessoas me ligavam com 3 anos de antecedência para agendar um grande evento, carnaval e tal. Então eu fui me perguntando, fiz 20, 21, 22, 23, as meninas casaram e aí eu fiquei sozinha. E eu fui ficando cansada emocionalmente também da solidão. E não só, os meus pais, quando eu era criança, eles assumiram essa agenda e tal. Mas quando eu fui para casa do Luiz Cláudio, eles não tiveram nenhuma participação mais. Então eu era sozinha para agendar, para viajar, para cantar, para vender CD, para cobrar. Então era um estresse, um peso muito Tá grande louco, para uma muito. menina jovem de 20 e poucos Não, anos. não, não, pra qualquer pessoa. Qualquer pessoa, principalmente para uma menina. E aí a gente, tipo assim, eu comecei a não dar conta, sabe, do estresse, Super fazia compreensível, né? faculdade. E nesse momento, né, todos nós somos pessoas com traumas de infância, com problemas do nosso coração. E hoje se fala muito sobre isso, mas naquela época não se falava. Eu tinha meus dilemas, meus questionamentos. É isso mesmo? Eu vou ter tempo de construir uma família? Eu via que nenhum relacionamento que eu tinha ia pra frente, porque não tinha uma pessoa que entendia que esse era meu propósito de vida. Então fui ficando cada vez mais solitária e entrando numa depressão muito grande. E as críticas, você mesmo sabe. Você faz isso, fulano critica. Se você não faz, fulano critica. As pessoas não entendem que você é um ser humano, que você, como mulher, tem TPM, que você tem limitações pessoais e as expectativas são muito grandes. Então eu me cansei. Eu fiz 5 anos de faculdade, juntamente com uma agenda extremamente carregada, e eu tive um esgotamento terrível. Aham. Aí, o que eu fiz? Como eu fui criada por uma mãe que nunca descansou, sempre batalhando, ela me influenciou nisso e eu achava que era pecado parar de cantar. Eu cresci ouvindo frases, se você parar de cantar, Deus vai tirar o seu dom. Nossa, Era! que terror, né? Imagina, meus pais, coitados, não tinham esse conhecimento. Mas se eu quisesse brincar no fim de semana em vez de viajar com a agenda, não, você está negando o dom que Deus te deu. Então eu cresci com essa crença negativa em relação ao meu próprio dom. E eu amava o meu dom, eu só estava cansada. Sim, Entende? normal, né? Então, procurei ajuda, falei, olha, eu preciso dar uma pausa. E aí eu tive uma ideia. Já sei, só vão aceitar que eu pause se eu disser que eu tô aprendendo algo. A mulher do Luiz Cláudio. Era assim. Não, você vai parar pra quê? Não, não vou deixar você parar. Então fomos, decidi que eu ia pra Inglaterra estudar inglês. Pra fazer o tá. mestrado, né? Estudar, fazer o mestrado. E lá eu conheci o meu esposo, um mês depois que eu estava lá, e acabei ficando. Decidi ficar. Não foi uma decisão fácil, sabe? Mas eu senti a autorização de Deus. Eu lembro de chorar e falar, Deus, você não esquece de mim, não. Olha, bobagem falar isso pra Deus. Não, ele não precisava Por desse favor, recado. Senhor, você me chama de volta no momento certo para essa missão. Eu preciso me reconstruir, Senhor, em termos de família, de emoções, me curar, descobrir verdade sobre a minha própria história, que eu não tinha colocado cada coisa no seu lugar. Então, foi necessário essa pausa, sabe? Com Longe de certeza, tudo e de todos e dos holofotes. cada um tem seus momentos, né? Agora,
eu acho que o agora, ele confirma uma coisa que você falou lá do começo. Você falou que você cantava e você pregava, você falava bem. E eu sei que o teu YouTube, ele é cheio de mensagens faladas. Eu acho que ali você mais fala do que canta, né? Então, agora você tem uma Etienne Pires ministrando usando essas duas ferramentas, né? Da fala e do canto. Você tem uma favorita? Ou as duas? Olha, eu gosto muito de pregar. Muito. Eu sonho em desenvolver esse tipo de ministério para o futuro. Estou lançando um livro de um tema que Deus usou para curar as minhas feridas de infância, chamado Até Mil Gerações. E como as pessoas me conhecem como cantora, obviamente, eu vou lançar um EP sobre isso. Estando na Inglaterra, a Inglaterra para mim foi o meu deserto, sabe? As pessoas têm aquela impressão, foi pra Inglaterra, que chique, né? Que lindo. Não fala mal, porque eu amo. Não tô falando mal de Inglaterra, não. Brincando. Estou falando do processo. Não, e a sua decisão, né, de abrir mão de uma coisa que vinha há tantos anos, Exato. Isso aí não foi brincadeira. Eu tive que ter coragem, sabe? Da cobrança, me machucava quando as pessoas perguntavam assim, quando vai lançar a próxima música? Eu não sabia do futuro. E lá no meu processo, no meu deserto com o Senhor, na reconstrução da minha vida em termos de família, com os meus 2 filhos lindos, fofos, que Jesus me deu. Que dá uma vontade aquecida de no coração, né? Que é uma cura para minha alma, Sem maternidade. dúvida. Eu decidi, as pessoas começamos esse projeto, eu e meu esposo, que é um grande incentivador. Ele sempre falou assim, o que você quiser, eu vou te apoiar. Você quer cantar? Eu vou te apoiar. Você quer pregar? Eu vou te apoiar. Ele filma, ele edita, ele toca violão. É a pessoa que Deus me trouxe para contribuir com isso e que cuidou de mim nesse momento. Então, estando ali, a gente decidiu gravar junto esse projeto de vídeos da semana. E, nossa, a repercussão foi muito boa. As pessoas começam a se identificar agora com a Etienne pregadora, não só cantora. E eu espero que eu possa ser tudo que Deus os quer. baianos já tinham conhecido. Exato. Agora você tá... Aí, Exato. quando você saiu da Bahia, você era só a cantora e agora você tá juntando tudo. Você tá fechando o ciclo, fechando né? o ciclo. Muito legal isso. E agora a gente tem um tema, no seguinte sentido. Você não fala só do que você lê na Bíblia ou dos testemunhos que você ouviu de alguém. Eu tenho uma história, eu tenho uma família, eu sou mãe, sou esposa, tem conteúdo, tem provação, tem vitória pra gente compartilhar e alcançar o coração das pessoas. E eu sinto que Deus colocou em mim esse dom de falar pra todo tipo de gente, sabe? Eu gosto de falar tanto pra pessoa que tem um estilo de vida superior quanto a pessoa mais humilde. E a gente consegue, assim, dessa forma mais descontraída e pregando. E eu espero que o Senhor use a minha vida. A minha oração esse ano, quando eu decidi voltar ao Brasil, foi: Deus, eu quero ser flecha, sabe? Não tenho 100% de cura em muitas questões, mas o Senhor vai usar todas as minhas questões para ser flecha para corações que precisam dessa mensagem. O nosso tempo acabou, mas eu quero saber quando que a gente pode esperar esse projeto. Olha, Os seus fãs querem saber... tem uma data marcada? Você falou 2024, então tá perto. Olha, eu não tenho data marcada porque eu estou esperando algumas questões serem concretizadas em termos de profissão de música daqui para diante, né? Acabei de chegar no Brasil agora no começo de 2024, mas eu tenho pressa e Deus já tem uma data marcada. Será esse ano. Das suas mãos. Obrigada. Eu gostei muito de ter esse papo com você e que Deus abençoe esse projeto. Amém, amém. Eu legal. espero levar adiante nesse país, para a honra e glória de Deus. Amém. Esse foi o Arte da Mesa de hoje, com a Etienne Pires, essa história incrível de uma pessoa que é tão jovem, mas já tem tantos anos de carreira, né? Você fique ligado, siga as nossas redes sociais, escreve aqui pessoas que você gostaria de ver entrevistadas nesse bate-papo dessa mesa aqui, que nessa mesa aqui cabe todo mundo. Todos os tipos de
cantores e instrumentistas e músicos que você curtir, você pode colocar. E a semana que vem a gente se encontra de novo. Um abraço.